E como tema da chave sobre a aula, vamos falar sobre a regeneração, e o texto básico que nós vamos usar vai ser João capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Amém? Esperar os irmãos acharem o texto. Nós olhamos como texto básico para falar sobre a regeneração, ou o novo nascimento. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, e este era príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, ou mestre, bem sabemos que és vindo de Deus, que nenhum dos sinais que tu podes fazer, não podes fazer se Deus não for com ele. Respondeu Jesus e disse-lhe, versículo 3, em verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem, sendo velho, poderá voltar, entrar no ventre da sua mãe e tornar a nascer? Respondeu Jesus: em verdade te digo, aquele que não nasce da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nascido é carne, e o que nascido do Espírito é do Espírito. Não te maravilhes em ter dito isso, importa-vos é nascer de novo. Versículo 8: o vento sopra para onde quer, não sabe para onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém, irmãos? Amém. Então, vamos falar a respeito um pouquinho sobre a regeneração ou o novo nascimento. E a primeira coisa que precisamos aprender é que essa regeneração ou novo nascimento primeiro parte da conversão. Não tem como a pessoa ela ser regenerada ou ser vivificada primeiramente se ela não se converter. Ela não pode, de forma alguma, receber essa regeneração da obra do Espírito Santo primeiro, se ela não se converter dos seus maus caminhos, se não haver uma conversão de pecado. Amém? E essa conversão de pecado, porque nós seres humanos somos pecadores, herdamos a herança de Adão, a herança adâmica. Então todos aqueles que estão em Adão, se não se converter, morrem nos seus pecados. Mas aqueles que se convertem e recebem Cristo Jesus, recebem a vida eterna. Amém? Então, abra por gentileza aí, Evangelho de Mateus, capítulo 3, Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 2, quem achou, por favor, leia. Então, antes da regeneração, precisa haver uma conversão primeiro. Se alguém achou, por favor, leia. Capítulo 3, versículo 3 do Evangelho de Mateus. Pode ler, pastor. Agora o versículo 2 aí, ele diz aí, pastor. Versículo 2. Dizendo, arrepender-vos, porque está próximo do reino dos céus. Então, a mensagem de João Batista era arrependimento. Então, não pode haver uma regeneração se não houver arrependimento primeiro. O primo de Jesus pregou arrependimento, mas o próprio Senhor Jesus também pregou sobre arrependimento. Abra aí também Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Você vai lá no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 15. Quem achou, por favor, leia. E dizendo, o direito está cumprido,
Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, o próprio João Batista pregava arrependimento. Jesus também pregava arrependimento. Então, não pode haver uma regeneração se não houver um arrependimento. E no segundo ato, quando a pessoa ela se converte ou se arrepende, ela tem a sua justificação. É interessante sabermos que quando a pessoa se converte, ela é justificada diante de Deus. O que é justificar? É inocentar, declarar justo ou ser justo. Ou seja, a pessoa, né, que não tem Cristo na vida dela, é uma pessoa que vive no pecado, no mar do pecado. E as pessoas podem olhar para ela, no estado dela, que não tem jeito. Porém, quando aquela pessoa se converte, ela se arrepende dos seus pecados, Deus a inocenta, declara ela justa, por intermédio de Jesus. Ou seja, todos os pecados que ela cometia antes, ela, quando se converte, ela é justificada diante de Deus. Então, por exemplo, pode ser um assassino, pode ser um estuprador, pode ser quem for. Para nós é difícil passar pela cabeça, como justiça humana, alguém ser perdoado por Deus por tais práticas que cometem. Sendo que a Bíblia, porque Deus é fiel à sua palavra, se Ele diz na sua palavra que justifica, se a Bíblia nos dá base para isso, se o próprio Deus é quem faz essa obra de justificação, de inocentar, embora aquela pessoa tenha que pagar pelo crime dela, mas Deus, quando vê a sinceridade, a conversão, ela é justificada diante de Jesus. Entendeu, irmãos? Então, abra por gentileza aí, Romanos capítulo 3, versículo 25. Romanos capítulo 3. Versículo 24 e versículo 25 e 26. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propriação, mediante a fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus na sua tolerância, deixado os caminhos dos pecados anteriores cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então você percebe como uma pessoa ela aceita Cristo. Olha o que acontece aqui. Deus assim o justifica, o inocenta. Deus assim acaba perdoando. Ele faz a propiciação pelos nossos pecados. Aí isso faz lembrar o Antigo Testamento. Existia a Arca da Aliança ali, em que o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano para poder pegar o sangue de um animal e fazer a aspersão sobre um lugar santíssimo ali, e aquele sangue era aspergido sobre a tampa do propiciatório, fazer a propiciação dos pecados. Então, pelo sangue de Cristo Jesus, nós estamos perdoados e houve essa propiciação, esse perdão, e automaticamente, como tem esse perdão para aquele pecador, Deus assim justifica ela, por intermédio de quem? De Cristo Jesus. Então aquela pessoa agora diante de Deus, ela é justificada, ela está inocentada, tá? E assim ainda diz que Deus assim, por tolerância, por paciência, permite até um certo tempo, até que a pessoa verdadeiramente, quando se converte, ela é justificada diante de Deus. Outro texto aí em Romanos, capítulo 5, versículo 18. No capítulo 5, aí, versículo 18, os irmãos que acham, por favor, leiam. Versículo 18. Vamos lá. Pois assim como por um homem só veio a ofensa e juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um homem só um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens
para a justificação da vida. Aqui está falando de Adão e Jesus. Assim como um homem que acabou trazendo uma ofensa por ter transgredido a palavra do Senhor, o mandato do Senhor, mas também por um ato de justiça veio Jesus para nos justificar e nos tornarmos justos diante de Deus. Então, em Adão, todos pecaram. Adão pecou, o pecado passou para toda a humanidade. Mas em Jesus, podemos receber a graça de Cristo e sermos justos perante a Deus. Possamos o que? Ser justificado diante de Deus. Amém? Então, a pessoa não pode, por exemplo, a pessoa quiser ter um mérito para ser salva, ela não pode apresentar suas obras e dizer, eu sou salvo pelas minhas obras. Não, a pessoa é salva mediante quando aceita Jesus, ela é justificada diante de Deus, ela tem os seus pecados perdoados e assim Deus torna aquela pessoa justa. Amém? Alguma dúvida, irmãos? Alguma dúvida? Então, primeiramente, vem um ato de conversão, ou seja, o arrependimento, e logo após vem a justificação. Deus assim inocenta, declara justa, perdoa, e aí entra o processo de regeneração, que aí tem a participação do Espírito Santo. Ou seja, o ser humano não pode ser regenerado, tornar-se uma nova criatura, se não houver a participação do Espírito Santo. Então, entendemos que a regeneração é o ato de fazer reviver, vivificar. Amém? Então, a regeneração é um ato de trazer de volta a vida espiritual, que um dia estava morta pelos pecados e delitos. Aqui na lição diz assim, Jesus trata de umas doutrinas fundamentais da fé cristã, a regeneração, ou o nascimento espiritual. Sem o novo nascimento, ninguém pode ver o reino de Deus e receber a vida eterna e a salvação mediante a Jesus. E o Espírito Santo tem uma participação direta no ato tanto da conversão ali, como no ato também da regeneração. Então, meus irmãos, sem o Espírito Santo, não há possibilidade de houver um novo nascimento, de houver uma nova criatura. Mas com a ajuda do Espírito Santo, assim podemos experimentar o novo nascimento. O que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 3, quando ele estava falando com Nicodemos? Aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Importa-vos é nascer de novo. Ou seja, se não nascermos de novo, ele fala, não pode entrar no reino de Deus. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, com a ajuda do Espírito Santo, aí sim possamos ser uma nova criatura, entendeu? Então, esse é o ato de regenerar a velha criatura. Por quê? Por que o homem precisa ser regenerado? Por que ele precisa passar por esse processo? Lembra que eu disse a respeito de Adão, quando o pecado atingiu Adão, e todos assim estão debaixo do juízo do pecado e da condenação. Lembra disso, meus irmãos? Então vamos voltar lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos capítulo 3, versículo 23. Pode. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o ser humano precisa da regeneração, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Agora, olha em Romanos capítulo 5, versículo 12 aí. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, olha a consequência da morte. Por que o ser humano morre? A resposta é aqui, por causa do pecado. Se não houvesse o pecado, não tinha morte. Mas você lembra da desobediência de Adão e Eva? A sua desobediência, a consequência que trouxe, que o homem veio do pó, e do pó
ia voltar. Então, quando Adão peca, automaticamente o pecado entra na humanidade. E assim todos pecaram. Por isso que a morte existe, por causa do pecado. Se Adão não tivesse desobedecido a Deus, a morte não existia. Mas o texto mostra aqui que a morte passou a entrar no mundo por causa do pecado, porque todos em si pecaram. Então, a regeneração que o ser humano precisa ter é urgente com a presença do Espírito Santo, porque sem a presença dele, todos que estão sem Cristo estão na sua semelhança de Adão, da semelhança de pecado, natureza pecaminosa. Então, o ser humano precisa dessa regeneração. Se ele quiser entrar no reino de Deus, se ele quiser nascer de novo, ele precisa dessa regeneração, porque a sua natureza humana já é pecaminosa. E a Bíblia fala que carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Alguma dúvida, irmão? Outro texto também, abra aí no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18. E 19. Quem achou, por favor, leia. Alguém pode se prontificar nele? João 3, 18. Isso. E 19. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Agora você percebe no texto de João, que ele diz: quem nele crê, vai ser condenado, vai ser salvo. Mas quem não crê, já existe uma condenação. Por quê? Porque não crê no unigênito, no Filho de Deus. Então a pessoa, para ser salva, para ser justificada e regenerada, ela precisa aceitar a Cristo. E você percebe que no versículo 19 diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz. O que João quer dizer com isso? Que amaram mais o pecado, amaram mais os seus prazeres, amaram o sistema do que a luz de Cristo, do que o próprio Jesus. Abraçaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque suas obras eram más. E essas pessoas que praticam as obras das trevas, elas não conseguem vir para a luz, porque a luz assim o aborrece elas. Elas querem ficar naquele estado ali. Mas quando ela aceita Jesus, ela se converte, ela vem para a luz de Jesus. Amém? E ela passa assim a amar ao Senhor. Outro texto também, Evangelho de Marcos, capítulo 16. Capítulo 16, versículo 15. Os irmãos, tiver papel, vai anotando as referências aí que é importante, para depois você em casa fazer a sua meditação. Ajuda o professor aí, quem achou, por favor, leia. E por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Continua. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, outro texto também interessante, que Jesus fala o quê? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê está condenado. Mas por que existe essa condenação? Por que Deus condenaria o ser humano? Lembra que o ser humano, ele herdou o pecado de Adão? Lembra da nossa natureza humana pecaminosa?
e com as nossas obras que praticamos, não temos possibilidade nenhuma, nem se justificar diante de Deus para ser salvo. Por isso que Deus enviou Jesus, justamente para nos salvar e nos tornar uma nova criatura. Então, Deus, como enviou a Jesus, enviou com esse propósito, justamente para nos resgatar, nos tirar debaixo dessa condenação e assim trazer a salvação para as nossas vidas. Amém? Alguma dúvida, irmãos? Assim, estou sendo bem, assim, de forma devagar, assim, para a gente poder ir pegando aos poucos, porque tem muita informação e às vezes não consigo gravar tudo, mas o principal que você tem que entender é, para sofrer a regeneração e se converter, é justificado diante de Deus, inocentado diante de Deus, e aí sim o Espírito Santo passa a habitar naquela pessoa e assim ela passa a ter vida. Jesus disse o quê? Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, quando a pessoa lá sofre o processo da regeneração, ela passa a ter vida com Cristo. Amém? Agora vamos abordar acerca da regeneração. Diz assim: é obra do Espírito Santo operando no crente, pela qual ele experimenta uma mudança no coração. Essa obra tem um significado nas Escrituras como nascer de novo, vivificar, participar da natureza divina, ser uma nova criatura. Então, quando a pessoa sofre a regeneração, ela sofre uma mudança de ser uma nova criatura. Ela começa a experimentar coisas novas, ela começa a sentir a mudança no seu interior, ela começa a ter a presença de Deus, ela tem o seu nome escrito no livro da vida, Jesus está com ela todos os dias, como Jesus falou, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Sendo que para a pessoa receber esse novo nascimento, ela precisa passar pelo ato da conversão, da justificação, e assim o Espírito Santo passa a habitar nela, e ali o Espírito Santo passa a trabalhar no seu homem interior, até chegar à estatura de varão perfeito. Abra por gentileza aí, carta do apóstolo Paulo João, carta do apóstolo João, ele é apóstolo Paulo João, a sua primeira carta, capítulo 3, capítulo 3 da sua primeira carta, versículo 9, quem achou, por favor, leia. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Isso aí, aqui na Bíblia diz que não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. Embora, irmãos, é inevitável que qualquer um de nós possa pecar. É claro que não aquele pecado forjado, planejado, arquitetado, não. Em algum momento, em alguma circunstância, você erra, peca, mas você pede perdão a Deus. A Bíblia diz que Jesus é nosso advogado e Ele perdoa os nossos pecados. Mas diz aqui também que aquele que é nascido de Deus, ele nasceu de novo, ele não vive mais na prática da velha criatura. É isso que ele quer dizer. Aquele que nasceu de novo, ele tem a semente da palavra na vida dele. Está aqui o texto. A semente da palavra foi gerada nele. Ou seja, a palavra de Deus, quando ela entrou em nossos corações, ela passou a gerar, passou a mudar o nosso homem interior. E assim, a gente não vive mais naquela prática do pecado antigamente, mas sim em fazer a vontade de Deus como filho de Deus. Então, a pessoa, quando ela é regenerada, ela sente um novo nascimento, nasceu de novo. Aquela velha vida
que ela vivia, ela não quer viver mais, porque ela é uma nova criatura. Ela quer ser de Deus. Ela quer viver tudo aquilo que está na palavra. Ela quer ser uma nova pessoa. Amém? Alguma dúvida, irmão? Isso pensando também nos tipos da dúvida. Exatamente. Quando a gente está muito ali buscando, como você falou, nós somos seres humanos, nós somos falhos. Isso aí. Né? Por isso nós estamos aqui ainda. Exatamente. Mas a diferença é quando eu tinha aquela ligação buscando todos os dias, de forma pequena, palavra, orando, quando nós cometemos algum fato que desagrada a Deus, o Espírito Santo tem esse trabalho de nos constranger e fazer aquela coisinha, Deus perdoe. Né? É muito importante estar na presença do Espírito Santo. Exatamente. Então não tem como, por esforço humano, por exemplo, a pessoa se esforçar sozinha, se não tiver a cooperação do Espírito Santo, ela não vai conseguir. Ela não vai sofrer a nova regeneração, não vai ser uma nova criatura. Mas com a presença dele, é possível ser uma nova criatura. Agora vamos falar a respeito, já abordamos sobre a regeneração, que é o novo nascimento, e vamos falar da natureza da regeneração, a natureza dela, a natureza da regeneração. Diz assim: a palavra regeneração significa reviver, ou fazer reviver, ou vivificar, que está em Efésios capítulo 2, versículo 1. Vamos lá em Efésios, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 2, versículo 1. Quem achou, por favor, leia. E vivificou, estando pós-morto, em ofensas e pecados. Olha aí, o que quer dizer? E nos vivificou, estando nós mortos nos delitos, pecados. Ou seja, a regeneração nos trouxe vida com a presença do Espírito Santo. E assim que, como Cristo perdoa os nossos pecados, e como o texto mostra, nos vivificou, trouxe vida novamente para a nossa vida espiritual, que estava morta, mas agora estamos vivos espiritualmente. E diz que nos perdoou das nossas ofensas, dos nossos delitos, dos nossos pecados. Agora sim você está vivo com Deus. Sua vida espiritual agora está viva na presença dele, na palavra, como o texto mostra. Diz assim: esse texto retrata a restauração da alma espiritualmente morta pelo pecado. Quando o Adão recebeu o sopro, o fôlego de vida, ele não tornou a ter vida. Lembra de Adão? Quando Deus formou o homem do pó da terra, o que ele fez? Estava aquele boneco ali, já montado já, Deus havia formado, tudo bonitinho ali, certinho, mas o que faltou? Faltou fôlego de vida. No Adão seria só apenas aquele corpo ali morto. E aí o que acontece? Deus sopra fôlego na vida dele. E Adão passa a ser o quê? Alma vivente. A mesma coisa na nossa vida espiritual. Nós estávamos mortos. Ah, mas como assim nós estávamos mortos, nós estávamos vivos? Quando eu falo questão de mortos, era questão do espiritual, nós estávamos mortos, sabe? Estávamos apagados, aquele semblante murcho que você carregava sem brilho, sabe? Já reparou quando aquela pessoa que não tem Cristo na vida dela, muitos têm um semblante meio caído, assim, meio sofrido, meio para baixo. E quando a pessoa ela está na presença de Cristo, o semblante muda, sabe? Parece um brilho, uma mudança no semblante dela. É a presença de Deus. Vamos lá em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida,
e o homem foi feito alma vivente. É isso aí. Ele foi feito alma vivente, ele tinha vida eterna, ele estava na presença de Deus ali, tinha Deus na vida dele, mas quando ele pecou, o pecado entrou no mundo, atingiu a humanidade, trouxe morte espiritual e trouxe a condenação. Porém, no Evangelho, no Novo Testamento, vimos que o Senhor Jesus promete o Consolador, ou seja, que não estaríamos mais sozinhos, que teríamos a presença dele. É como se novamente o homem tornasse a ter vida de novo na presença de Deus. É como se novamente o homem tornasse a ter vida, mas agora a sua vida espiritual ativa, tendo vida com Deus, e anteriormente não tinha. A vida espiritual estava morta por causa dos pecados e dos delitos. Vamos lá agora em João, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20. Capítulo 20, versículo 22. Quem achou, por favor, leia. E havendo dito isso, assoprou sobre ele e disse: recebei o Espírito Santo. Engraçado que o mesmo verbo aqui, né, a mesma situação em que ele sopra o Espírito sobre os apóstolos, é a mesma coisa no Antigo Testamento. Assim como Deus soprou o fôlego para Adão, assim Jesus soprou o Espírito sobre os apóstolos, e assim tornaram que tem uma vida espiritual. Entendeu, irmãos? A mesma coisa. Lá no Jardim do Éden, Deus sopra sobre Adão. Agora, com os apóstolos, que diz a Bíblia que estavam com medo por causa dos judeus, com medo de ser perseguido, as portas estavam fechadas, e Jesus aparece no meio e disse: a paz seja convosco. E ali Jesus sopra o Espírito sobre eles, ou seja, estava trazendo vida para os apóstolos. A vida espiritual, agora eles estavam na presença de Deus. Embora os apóstolos seguiram com Jesus, caminharam com Jesus, mas não tinha Espírito Santo ainda, porque Jesus falou: se eu não for, o Consolador não vem. Mas se ele fosse, ele enviaria o Consolador e estaria conosco para sempre. E esse Consolador é o que nos ajuda a fazer o processo da regeneração, da transformação, e assim agora temos vida com Deus. Alguma dúvida, irmãos? Agora vamos lá para Ezequiel, capítulo 37, no Vale de Ossos Secos. Capítulo 37, versículo 9. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e disse ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Está vendo? Então, assim como no vale, ali não está falando a respeito da igreja, tá, irmãos? Ali está falando com relação a Israel. Tem pessoas que confundem muito essa questão do Vale de Ossos Secos com relação à igreja. Não é. Aqui está tratando o estado como estava Israel. Como o Vale de Ossos Secos, os ossos eram sequíssimos. E ali houve uma restauração em Israel, e assim uma profecia que Deus havia dado para o profeta Ezequiel, que ainda falta a última ainda. Que Israel formou-se uma nação, formou-se, levantou um exército, formou, estamos de pé, mas falta a vida espiritual, que vai ser restaurada onde? Quando o Messias vier.
quando os israelitas reconhecerem que Cristo é o Senhor, quando Ele aparecer com as suas marcas, eles vão falar: que feridas são essas? Está em Zacarias capítulo 12. Ele fala: essas feridas foram feridas na casa dos meus irmãos. E aí os israelitas vão receber o espírito de súplica, o espírito da graça vão vir sobre eles. Aí sim, eles vão ter a sua restauração espiritual que não aconteceu ainda. Amém? Entendeu, irmão? Amém? Então essa restauração espiritual para o povo de Israel ainda vai acontecer. Tá? Agora, a questão do formar um exército, o exército pôr de pé, o espírito, isso aí tudo o profeta Ezequiel havia profetizado, mas só falta uma coisa acontecer: o espírito entrar neles. Que você pode ver que o judeu, ele não reconhece Jesus como Salvador, não aceita como Messias, acha que é qualquer um profeta. Mas na grande tribulação, os judeus que não se curvarem diante do sistema e que vão perseverar ali e vão reconhecer Cristo como Senhor, aí sim o Espírito vai vir sobre eles também. Eles vão receber o Espírito Santo. Então o ato da natureza da regeneração é o ato de se tornar uma nova criatura. Para resumir essa questão da natureza da nova criatura, é isso, uma nova criatura. Abra por gentileza a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Capítulo 5, versículo 17. Para se resumir a natureza da natureza da regeneração, o texto está aqui. Quem achou, por favor, leia? Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então Paulo falou o quê? Se alguém está em Cristo Jesus, se alguém, ele está falando para a igreja de Corinto, se algum de vocês aí estão em Cristo mesmo, vocês são uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Ou seja, aqueles velhos hábitos, aquelas velhas manias, aqueles velhos costumes, sabe? Da velha criatura que você praticava, já passou. Se o próprio Deus nos perdoa e nem lembra mais, quanto mais nós como seres humanos em Cristo Jesus. Ou seja, se algum de vocês estão em Cristo Jesus, os velhos hábitos já passou. A sua velha criatura pecaminosa que praticava os seus delitos e pecados, quando você estava mortos nos seus pecados, já passou. Agora sim, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Diz o texto que tudo se fez novo, tudo se faz novo, tudo se fez novo. Uma pessoa, ela vem para Cristo, tudo faz novo. Uma vida espiritual nova, uma vida com Deus que não tinha antes, agora tem, é novo, uma novidade. E todas as demais áreas ali, Deus cuida e Deus faz. O ser humano, no seu estado natural, que até falando a respeito que os homens amaram mais as trevas do que a luz, eles amam o pecado, mas enquanto estávamos mortos, não tínhamos esperança alguma. Mas agora, com Deus na nossa vida, nos gerou uma nova esperança. Tem pessoas que pensam que quando morrem, a vida acaba por aqui, não tem uma outra vida, a nossa vida é só aqui nesse mundo. Até os próprios filósofos históricos e epicureus que eu discuti com Paulo lá em Atenas, falou, qual é a filosofia? Comemos, bebemos e amanhã morreremos. A filosofia ensinava o quê? Morreu, acabou. Não tem mais vida, não tem mais existência. Você se move por causa do mundo material. Acabou. Mas o texto mostra que a Bíblia nos dá base que a vida não é somente nesse mundo. Que após a alma e o espírito se desencadear desse corpo, existe o quê? A salvação.
e, é claro, também a condenação. Então, nós que estávamos sem Cristo, muitos de nós estávamos sem esperança no mundo, mas agora temos a esperança, que é a vida eterna. Abra, por gentileza, a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha aí, olha o que o Pedro está dizendo, que nos gerou para ter uma nova vida, uma esperança. Por quê? Porque se o Evangelho, preste atenção, se Jesus não ressuscitasse, Paulo diz na carta aos Coríntios, então seria a nossa fé. Se Jesus apenas fizesse aquilo tudo e ficasse na sepultura, em vão seria a nossa fé. Mas o Evangelho nos mostra que se em Jesus houve a ressurreição, houve a restauração ali, e assim subir aos céus, ou seja, existe uma nova vida, existe a esperança do mundo vindouro, ou seja, o céu, a eternidade, assim também está para nós também. Temos a convicção e a certeza que não é só aqui no mundo, irmãos. Existe uma vida eterna, existe, após a nossa passagem aqui nessa terra, existem grandes coisas que Deus tem preparado para as nossas vidas lá no céu. Amém? Em seu estado natural, antes de ser nascido de Deus, o ser humano, os seus sentidos, o seu sentido espiritual, ele tem olhos, mas não veem, tem ouvido, mas não ouvem, ele está surdo às verdades sagradas, os seus sentidos estão bloqueados, pois não tem conhecimento de Deus. Ou seja, a pessoa, quando não tinha Cristo na vida dela, ela ouvia, mas não conseguia entender, ela olhava, mas não conseguia perceber. Por quê? Porque ela estava morta nos seus pecados e delitos. Ela tinha dificuldade de assimilar o Evangelho, dificuldade de assimilar a palavra. Mas agora que ela está em Jesus, ela consegue compreender a palavra, ela consegue ter um conhecimento de Deus. Abra em Salmos 53, versículo 1. Salmos 53, versículo 1. Diz assim: diz o honesto no seu coração, não a Deus. Ou tolo. Aqui se encaixa muito bem com os ateus, porque existem dois tipos de ateus: os ateus práticos e os ateus teóricos. Os ateus práticos são aqueles que às vezes têm a sua opinião formada na base de uma outra pessoa. A pessoa fala, não existe Deus, e a pessoa recebe aquela informação, guarda na cabeça dela, e ela, realmente não existe Deus. Esse é o ateu prático. E o ateu teórico? Teórico é aquele que estuda, é aquele que lê, é aquele que lê a Bíblia, é aquele que tenta pegar um gancho, alguma coisa para querer comprovar que Deus não existe. Então diz o honesto no seu coração, não a Deus. Ou todo, não a Deus. Então, existe a diferença do ateu prático e o ateu teórico, aquele que vai debater com você, aquele que vai falar assim, que vai pegar a própria Bíblia que você usa para querer usar ela contra você. O ateu teórico, aquele que estuda filosofia, estuda física, estuda história, estuda antropologia, estuda filosofia, vai tentar comprovar tudo isso, vai mostrar para você, Deus não existe. Mas você que está em Cristo, tem a palavra,
Você tem que ler a palavra para que, no momento desse, alguém que vem combater contra você, você tem base para falar para ela, na Bíblia. Amém? Então, muitas das vezes assim, a pessoa, quando não tinha Cristo na vida dela, como nós também não tínhamos conhecimento de Deus, não tínhamos conhecimento da palavra, não sabemos de Deus, não sabemos de Jesus, não entendíamos o que era o Evangelho. Eu posso falar por questão própria, porque muitas pessoas me evangelizavam, eu não gostava muito, eu fugia, alguém me chamava para a igreja, inventava uma mentira, inventava uma desculpa, se me chamasse para uma festa eu estava dentro, mas se chamasse para a igreja eu estava fora, mentia, falava que não dava, falava que eu tinha compromisso. Por quê? Porque eu não gostava de ouvir a verdade, não gostava de ouvir o Evangelho, não tinha conhecimento de Deus. Mas quando a palavra veio na minha vida, às vezes até mesmo nem acredito que eu fui salvo. Coração. Às vezes eu olhava pela minha vida, eu nem acreditava que eu fui salvo para estar aqui hoje na presença do Senhor. Então, irmãos, Deus, Ele faz isso na nossa vida, amém? A pessoa, quando ela é regenerada, ela vive para Cristo. Ela passa a ser uma nova criatura, tem a sua natureza recriada em Jesus. Apenas em Jesus a pessoa ela pode ser regenerada com a obra do Espírito Santo e assim ser uma nova criatura. Abra aí em Efésios